Seguindo agora a mesa Carreiras no Mundo Privado, começando com Ricardo Senes, depois Mariana Luz e Fábio Rua. Eu vou apresentar rapidamente o Ricardo. Ele é sócio e diretor na Prospectiva Consultoria, onde atua desde a fundação da empresa em 2002. É especialista em cenários políticos no Brasil e América Latina, em temas geopolíticos internacionais, políticas de inovação, planejamento estratégico em processos de internacionalização e desenho de agendas públicas setoriais. Tem experiência em projetos no setor de infraestrutura e energia, com destaque para petróleo e gás, indústria aeroespacial e defesa, saúde e tecnologia da informação. Esses são todos os atua também como palestrante em eventos no Brasil e no exterior. Doutor e mestre em Ciência Política da Universidade de São Paulo e bacharel em Economia da PUC São Paulo. Atualmente é coordenador geral do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional, GACINT, da USP. Eu devo dizer que o Ricardo é uma pessoa que eu admiro muito pela capacidade dele de realmente atuar em mundos diferentes, de ter uma carreira acadêmica de destaque, de ter uma produção, de ter uma participação acadêmica importante. Eu tive a honra de estar com ele, acho que 2 anos atrás, numa mesa no Senado, em Brasília, conversando sobre a ascensão dos BRICS. E ao mesmo tempo, né, tem uma posição importante no mundo privado, então acho que será muito importante, muito útil ouvir as reflexões dele. Bom dia a todos, pessoal. Agradeço o convite. Prazer estar na GV. E é um prazer também dividir a mesa com amigos e colegas, como o Fábio e a Mariana, que a gente vem há alguns anos já interagindo sobre a nossa área e os desafios aí de cada uma das nossas atividades. Então, realmente é um prazer aqui estar, apesar de ser sábado de manhã, vai ser e está sendo prazeroso pensar nessa temática que vocês estão debruçados sobre. Bom, eu não organizei nada muito específico, mas eu acho que tem duas questões, talvez, que valesse a pena a gente conversar sobre a formação na área de relações internacionais e atividade profissional, em particular no meio privado, né? O primeiro ponto que eu gostaria de colocar eu sou um defensor, apesar de não ter feito a graduação em Relações Internacionais, porque quando eu fiz a minha graduação não tinha Relações Internacionais, em São Paulo, tinha basicamente em Brasília, por isso que eu acabei optando em fazer eu fiz Ciências Sociais na USP e Economia na PUC, e era uma maneira de alguma maneira tangenciar temas que eu não tinha um curso único. E depois eu fui me especializar em Relações Internacionais no mestrado e doutorado. E uma coisa que eu realmente defendo na nossa formação, que é a formação da área internacional, e que muitos veem como problema, eu vejo como diferencial, e essa é a primeira questão que eu queria tratar com vocês, é a questão dessa multidisciplinaridade com a qual a gente se confronta. Tá certo? Qual que é o problema e qual que eu acho que é o diferencial? Dependendo do você olhar essa multidisciplinaridade, ela pode ser um problema. Dependendo de como você olhar, ele pode ser um tremendo diferencial. Qual que é o problema? O problema é que nós temos pouco tempo de formação. São muitos temas que convergem no mesmo período de dedicação que a gente escolhe na graduação, 4 anos, 5 anos, ou mesmo tendo mestrado aí 6, 7 anos. Pouco tempo para tanta matéria. Certo? A gente tem que saber, e aí, pessoal, acho que não tem escapatória, tem que saber, é a nossa opção do ponto de vista de formação, tem que saber. Você tem que ter uma boa capacidade de análise histórica, não só do Brasil e da política externa brasileira, mas dos parceiros com quem você vai se relacionar na região, nos Estados Unidos, ou na Europa, ou onde for, sem ter uma bagagem histórica mínima. É complicado fazer qualquer atividade profissional, incluindo no setor privado, não é só gafe diplomática que a gente ouve, você tem muita gafe privada, que não é de negócios, que deriva
de um desconhecimento mínimo da história, e não é necessariamente não conhecer a história, é você não dominar a importância que a história tem na formação de determinadas políticas públicas, um determinado modelo regulatório, etc. Então, não tem como, a gente tem que saber história, saber se localizar no tempo e no espaço em relação a qualquer ator que você está tratando. Pode ser uma estatal chinesa, pode ser uma empresa privada peruana, pode ser o Banco de Desenvolvimento Sul-Americano, o que for, se não tiver a mínima localização, a chance de você desenhar uma estratégia equivocada na negociação é muito grande. E outras áreas, normalmente, que fazem parte da nossa formação. O direito, né, que é fundamental. Você tem que ter as noções básicas do direito, você não precisa ser um especialista no direito, mas você tem que ter noções básicas do direito privado, do direito público internacional e etc. Fórmulas de arbitragem, de questões de contratuais, etc. Relação dos acordos internacionais do ponto de vista do direito com o direito interno, dos países domésticos. Você não precisa ser especialista, mas você tem que dominar a lógica básica da interação entre esses vários aspectos. Você não tem, de novo, não tem muita escapatória. Você pode estar numa ONG, você pode estar numa empresa, você pode estar num Estado. Se você for desenhar uma estratégia, eu não vou usar o exemplo da Embraer aqui, porque a Mari é da Embraer, mas teve um caso antes da Mari estar lá na Embraer, que foi, no meu modo de ver, foi um enorme exemplo de mau entendimento sobre a dinâmica da regulação multilateral com relação à lógica das regras econômicas e da regulamentação interna. Tá certo? Não falei que não ia falar, já falei. Mas não é só um problema de gafe, de novo, diplomático, é um problema de estratégia empresarial. Né? Do ponto de vista econômico, é óbvio que você tem que saber como é que está, qual é a dinâmica econômica que prevalece no mercado internacional, nos diversos países, enfim, nos diversos setores, tá certo? A interação desses setores e da ciência política, que acho que é a matéria talvez mais forte da nossa área, que é absolutamente essencial. Então eu diria o seguinte, não tem escapatória, a questão da multiplicidade é inerente à nossa área, e agora qual que é o problema? Como é que a gente transforma isso vamos dizer, de um desafio que pode ter uma implicação negativa? Qual que é a implicação negativa? É a ideia de você um generalista, tá certo? Transformar esse desafio num diferencial positivo. No meu modo de ver, a capacidade, e por isso que essa questão que o Oliver disse, de ficar na universidade, manter o pé na universidade da formação, eu acho absolutamente fundamental. Né? A Mari também tem isso, a Mari trabalha no setor privado e não tem uma relação com a universidade. Então acho que talvez eu divida com ela um pouco essa percepção. Qual que é o grande desafio? É você conseguir modelar de maneira razoavelmente, né, modelação do ponto de vista modelo de análise, né, modelo científico. Como é que você modela por situações críticas na qual ou nas quais você tem variáveis de campos diferentes? O que o internacionalista tem que fazer, já que a gente opera nesse espaço multidisciplinar, é conseguir modelar banana com laranja, com abacate, etc. Que, em geral, o cientista é um tremendo problema. Tá certo? Para as pessoas de relações internacionais, isso não é um problema. Esse é o nosso diferencial. Ele é difícil, óbvio que é difícil. Tá certo? Então, vamos falar agora. Então, usar o exemplo de um cliente que tem um problema na Argentina. Ele é um cliente privado, um investidor, tem as regras internas, tem a dinâmica, o potencial daquele negócio gerar de resultado no fim, então tem toda a lógica microeconômica embutida ali, e aí você tem que modelar a opção dele, ajudar ele a tomar uma decisão empresarial, que envolve, obviamente, a relação bilateral, tá certo? Envolve uma dinâmica política interna da Argentina, tá certo? O investimento não é na região de Buenos Aires, é em outra região, então tem uma dinâmica política muito própria. Tem a questão bilateral, tem a questão regional, tem os acordos internacionais que poderiam ou não incidir sobre aquele negócio, e tem a própria viabilidade da rentabilidade daquele negócio. Como é que você modela isso e ajuda o seu cliente a tomar uma decisão? Você chama o cara, o engenheiro que projetou aquilo e tal, te dá uma ideia do como ele vê o negócio. Aí você chama o cara que está fazendo análise do risco político específico ali, ele te diz outro, aí veio, tá certo? Você tem que, teoricamente, conseguir fazer um argumento onde essas variáveis de campos distintos possam estar mais ou menos ponderadas para gerar uma decisão empresarial
que é essencialmente de caráter multilateral, multidisciplinar. Então eu diria que essa questão da multidisciplinaridade é uma capacidade de você não ser especialista na área, mas você dominar a hermenêutica, né, ali básica de cada uma dessas áreas, e porque você tem que colocar, ter uma capacidade de estabelecer relações causais entre elas. Tá certo? E são campos muito distintos. Como é que você coloca, como é que você relativiza, vamos dizer, uma norma interna? Sabe que no campo internacional isso é uma das questões importantes. Como é que você relativiza a possibilidade de uma norma interna? Como é que você pondera isso em relação a uma taxa de retorno esperada de um investimento? Né? Como é que você inclui aí um risco político específico de uma região, de uma ação, por exemplo, de um sindicato? Tá certo? Como é que se avalia a possibilidade de um órgão internacional vir a ser um fórum recorrente para aquela situação? Ele pode ser formalmente, agora ele pode objetivamente ser inviável. Pode ter um custo político tão alto que não vai ocorrer. Quer dizer, então, conseguir dialogar com esses vários campos, o econômico, o histórico, o político, o legal, não é qualquer profissional que sabe fazer isso. Eu diria que a nossa formação favorece isso fortemente, porque a gente é obrigado, ao longo da nossa carreira, ou na nossa formação, a estar pensando essas dimensões simultaneamente. Então esse é um primeiro ponto que eu queria deixar para provocação aqui, e depois para a possível conversa, que é esse problema que pessoas da área de relações internacionais se deparam e começam a achar que é um problema na formação. Eu vejo ao contrário. Eu vejo que é o nosso diferencial. Se perder isso, eu acho que você vai perder um diferencial da nossa área. Você pode se especializar em outro campo, mas você vai perder um diferencial que eu acho que é importante no mundo de hoje, cada vez mais importante. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pessoal, que eu acho que é muito próprio da nossa área, e que ele vem nas primeiras aulas de teoria de relações internacionais, e depois a gente acha que perde validade, utilizar de maneira bastante concreta essa referência teórica de que o mundo internacional ele é um mundo anárquico. Né? Quando a gente está lá nos primeiros dias das aulas de teoria, lá o sistema internacional é um sistema anárquico, porque não é que ele é desorganizado, ele é não hierarquizado, né? Ele tem essa impossibilidade de uma recorrência de um fórum superior para a resolução dos problemas, etc. Eu acho que isso aí é um princípiozinho que a gente aprende lá no primeiro ano da faculdade e, no meu modo de ver, ele é um tremendo de um diferenciador para entender o mundo. Eu estou entre aqueles que acham que existe sim uma divisão epistemológica entre o estudo da área internacional e do mundo doméstico, apesar dessas fronteiras estarem cada vez mais permeáveis, mas ainda existe, eu acho, uma diferença epistemológica importante, e eu diria que ela está calcada nessa ideia da anarquia. Mas anarquia por quê? E ele, de alguma maneira, isso remete à primeira ideia da multidisciplinaridade. No campo internacional, essa questão de você operar num ambiente onde tanto a hierarquia política quanto a dinâmica das relações entre os atores econômicos e políticos, como a impossibilidade de você, em última instância, apelar para qualquer órgão superior, isso altera fundamentalmente a sua maneira de pensar um problema. Para falar de maneira genérica, pensar um problema. Pode ser um problema empresarial, pode ser um problema político, de segurança, pode ser um problema de regulamentação de uma área, tá certo? Isso altera a natureza do problema, tá certo? E o que significa altera? Se você operar com um problema de caráter internacional, utilizando categorias que usualmente são associadas às nossas disciplinas internas, vamos dizer, voltadas ao mundo interno, que são as disciplinas que pressupõem algo diferente, né, na sua origem, que é um mundo ordenado, um mundo regrado, com autoridades definidas, com espaços de decisão com relação à tomada de decisão e com questões vinculadas a conflito de interesse. Isso mais ou menos está mais ou menos definido. É um jogo, você pensa um problema dentro de um espaço onde as regras estão mais ou menos previsíveis. Não são 100% previsíveis, você tem algum tipo de margem de margem, mas ele é muito mais previsível do que o mesmo problema pensado no âmbito internacional. E aí, o que implica isso, de novo, do ponto de vista da nossa formação e da nossa capacidade de ofertar
profissionalmente no mercado a nossa expertise. É pensar o problema ao qual você está exposto a partir de um diferencial do fato dele ser internacional e ter por trás essa ideia da anarquia. Por quê? Porque quando você vai desenhar de novo, vamos pensar um projeto que a gente está desenhando aqui na área do Fábio, que é na área de regras internacionais no campo do digital, tá certo? Tem uma série de empresas que operam no mundo digital, né? Todo esse mercado que ele é intangível, né? Você não tem fronteira, né? Ele está subvertendo muito as regras econômicas básicas, né? Como é que você garante propriedade num espaço virtual? Tá certo? Como é que você garante o direito de arrecadação de imposto? Onde você cobra imposto numa atividade que está aí na internet aqui? Tá certo? Como é que você garante direito de privacidade? Como é que você regulamenta padrão de qualidade nesse espaço? Tá certo? O que está acontecendo? Você tem esse problema que a gente está agora, um projeto nessa área aí. O sujeito, ele tem duas formas de pensar isso aí. Ou ele diz o seguinte, olha, o mundo que eu gostaria ele é um advocacy, né, uma organização de advocacy sobre o tema de TI, ele diz o seguinte, o mundo que eu gostaria era o seguinte, deixa eu pensar aqui como é que eu imagino a melhor forma de regulamentação desse mercado, e aí eu vou fazer com que cada país individualmente adote essas regras que eu estou pensando. Isso é um caminho possível, tá certo? É o caminho de você pegar um tema que é internacional e domesticá-lo, no sentido de nacionalizá-lo, tentar reproduzir ele de maneira mais ou menos igual nos diversos países que estão operando naquele campo. A outra hipótese, que eu diria que é uma hipótese mais factível, é o seguinte, vamos pensar qual é a dinâmica dessas várias regulações domésticas com relação aos possíveis espaços de interação multilateral nesse campo regulatório e tentar desenhar uma estratégia nesse campo, onde ele vai essencialmente combinar, né, diferentes esferas para ver se o resultado, que no fundo é tentar uma convergência regulatória na ponta, ele pode ser melhor, ser mais bem sucedido. Tá certo? Esse é objetivamente, vamos dizer, uma forma diferente de você pensar. Você colocar na mesa lá um advogado que está pensando no caso, ele vai falar, olha, deixa eu falar, eu vou comparar as leis dos países. Pode comparar. Isso vai estar mais dentro do diagnóstico do que na questão de solução. Porque a solução não vai passar por esse tipo, a não ser que você tenha um poder de impor esse tipo de regulamentação para dentro dos países, óbvio, né? Claro, como acho que na maior parte das vezes isso não acontece, você pensar uma dinâmica regulatória para um setor específico nessa interação entre o que é o campo internacional e o nacional, eu diria que é um exemplo clássico do que é pensar um problema nesse mundo anárquico e que, teoricamente, quem tem mais habilidade para lidar com esse tipo de questão somos nós outros acá. Então, o que é o meu argumento nessas duas questões principais aí? A questão da multidisciplinaridade e da questão de pensar, vamos dizer, o mundo, os problemas sociais, políticos, econômicos a partir de uma perspectiva distinta das outras disciplinas. Certo? Eu não consigo pensar uma outra disciplina que tenha essa mesma, vamos dizer, diferencial epistemológico que a gente. Todas as outras disciplinas pensam, né, do ponto de vista de um mundo regrado. Né? Então, eu diria que nós temos dois diferenciais aí. E qual outra disciplina é tão multidisciplinar quanto a nossa? Também é difícil. Né? Você tem nas ciências sociais, sociologia, antropologia, etc., de alguma maneira, mas eu diria que na essência, né, você pega, estou lendo aqui um livro de antropologia histórica, você vê que o método do cara, ele é multidisciplinar, mas do ponto de vista vamos dizer, das variáveis que ele está lidando, mas o método do cara, ele volta a ser um método ou específico da área, ou historiográfico, ou antropológico, etc. O método da nossa área é um método multidisciplinar. Tá certo? Então, quando a gente pensa em economia política internacional e essas outras variáveis, ele é, por definição, um espaço multidisciplinar. Isso para a gente, depois de 5, 6, 10 anos, parece uma coisa muito mais fácil parece uma coisa mais automática de quando a gente começa.
Tá certo? E é um tremendo diferencial que eu acho que a gente não deve perder. E o segundo é essa dimensão de sempre enfatizar, na hora de pensar um problema, que se ele é um problema de natureza internacional, ele tem espaço para ser pensado de maneira distinta daqueles domésticos, e de novo quem tem esse treinamento somos nós. Então eu diria o seguinte, para fazer uma mensagem otimista, o Oliver me falou para fazer uma mensagem otimista, ele me pagou um pouco mais para fazer essa parte, mas sem brincadeira. Eu vou concluir, eu não sei se tem mais um minutinho aqui, assim, queria concluir com o último ponto, também otimista, que é o seguinte. Então, esses dois diferenciais, minha experiência pessoal, que é parcial, obviamente, da minha história, eu acho que esses diferenciais são dois diferenciais que eu tento não perder, e eu acho que eu consigo surpreender, às vezes, nas minhas falas por aí, de cenário, a proposta com sugestões com relação ao desenho de negócio, etc., porque eu faço esse exercício de toda hora trazer, olha, o que eu posso aportar aqui nessa discussão, nessa tomada de decisão, seja para o board da Pfizer, seja para interagindo com o pessoal do planejamento estratégico da Embraer ou da Petrobras, o que eu posso trazer de diferente que esse sujeito aqui na mesa não está trazendo. Eu acho que são esses dois diferenciais. Eu recomendaria vocês trabalharem ele, sofisticarem ele e manterem ele. Não caiam num apelo, né, numa tentação de, olha, eu sou generalista, então deixa eu mergulhar aqui, vou fazer uma formação de direito, que aí eu consigo. Eu diria que eu acho que não é por aí. Mas a minha questão final é o seguinte, a empregabilidade, né, que é outro problema que a nossa área acha que enfrenta, eu acho que não enfrenta. Isso depende, de novo, da forma pela qual você se apresenta no mercado, que é, olha, onde que estão os espaços de contratação de internacionalista? Eu diria, é no departamento X, Y, Z. Eu falei, olha, se você quiser pensar num departamento, você não vai encontrar nada, tá certo? Tem um departamento jurídico em toda empresa, mas não tem um departamento de relações internacionais em toda empresa. Tá certo? E eu acho que é natural. Por quê? Porque o cara, de novo, se o nosso diferencial é pensar essas duas abordagens que eu comentei anteriormente, nós estamos em todo lugar onde a empresa tem problema de caráter internacional. Então, como consultor, aonde a gente já vendeu o projeto? A gente já vendeu o projeto para o diretor, o vice-presidente da área de planejamento estratégico. A gente tem uma enorme interação com o pessoal de regulação e políticas públicas. O cara pode ser do Brasil, pode ser estrangeiro, etc. A gente tem uma interação, às vezes, com o cara que é o presidente do board, não com o CEO. Não é com o cara que está na execução do projeto, mas é o cara que está pensando a estratégia do grupo em 20 anos. E aí ele vê que a questão internacional é cada vez mais importante. Então, eu diria o seguinte, você não vai achar, né, às vezes você interage até com o cara de comunicação. Tá certo? Porque ele precisa se apresentar num outro país ou numa outra região, e o cara, né, não só marketing de venda, marketing institucional, a imagem do país, e o cara quer entender como que uma empresa brasileira ou americana pode se apresentar em Angola de maneira a não ferir problemas históricos, sensibilidades, etc. Então o cara de comunicação chama. Tá certo? Então eu diria o seguinte, se esse dilema da questão da empregabilidade na nossa área quiser ser respondido através de, vamos garantir, né, como teve uma época aí um pessoal da nossa área que quis montar uma associação de RI e garantir vagas específicas que só podiam trabalhar naqueles lugares pessoas que tinham um diploma de RI. Errado. Exatamente. Não é. Nós, teoricamente, temos empregabilidade aonde o problema de caráter internacional estiver colocado em cima da mesa do cara. Esse cara pode estar no marketing, ele pode estar no planejamento estratégico, ele pode estar nas finanças, ele pode... Bom, na Natura a gente trabalhou com o pessoal de suprimento. O cara queria estabelecer uma estratégia regional de suprimento. E aí é o cara de suprimento. Ele queria ver como ele compatibilizava os custos internos dos insumos, com o custo de frete, com as regras comerciais, com as regras de transferring price,
Tá certo? Era uma aplicação que ele achou que era um pessoal de RI que conseguiria resolver melhor do que os contadores, não sei o que, não sei o que. Tá certo? Então, eu diria o seguinte, a questão da empregabilidade diz respeito à nossa capacidade de manter e apresentar o nosso diferencial em termos de treinamento. Para quê? Para solucionar problemas, como nós estamos falando do mundo privado, dentro das empresas que tenham a ver com a problemática de natureza internacional. E ela pode estar, e deve estar, e vai estar em vários campos da empresa. Tá certo? Então, na hora que a gente for pensar em empregabilidade, vamos pensar dessa maneira. Né? Olha lá uma vaga ou uma empresa, e quando você for conversar e passar, fala o seguinte, olha, o que eu posso aportar aqui, porque eu estou entendendo, é por aqui, por aqui, por aqui. Né? Se você quiser se esconder atrás de um profissional de economia, eu acho que vai se dar mal. Se você quiser passar como você sendo um profissional de direito, você vai ficar... Não vai, acho que não é uma boa estratégia. Tá certo? A estratégia é reafirmar o seu diferencial, que eu, de novo, me concluo aqui, não é pequeno, pessoal. Trabalhar com essas duas questõezinhas parecem teóricas, simples, eu diria que tem implicações práticas enormes. Se a gente não perder isso, eu acho que a nossa empregabilidade, o nosso diferencial, a nossa contribuição pode ser bastante expressiva. Isso aí, obrigado. Muito obrigado, excelente. Agora, devo dizer que não paguei nada ao Ricardo, tá? Isso realmente foi a... Você combinou de pagar só o final da lição, né? Tá ótimo, vamos continuar com a Mariana Luz. Ela é formada em Relações Internacionais pela Mesa, com pós-graduação e doutorado pela UERJ. Foi coordenadora institucional do Centro de Relações Internacionais Brasileiro, do SEBRE, e é atualmente gerente de Relações Institucionais e Sustentabilidade da empresa Embraer e professora de Relações Internacionais da FAP. Obrigada, Oliver. Bom dia, quase boa tarde a todos. Né? Agradecer a FGV, ao Oliver, mas também a Camila e o Salomão que apoiaram ao longo do processo. E acho que reiterar o cumprimento do CENES, que acho que mais do que amigos, nós somos acho que admiradores mútuos, então é um prazer. Acho que o CENES falou bastante da formação. Eu venho de RI, mas num cenário diferente de RI hoje, né? Acho que tinham 4 universidades na minha época. Então, nós éramos um grupo pequeno, do qual o Fábio fazia parte. Isso foi um diferencial à época, porque é uma turma que se conhece, uma turma muito unida e que hoje está no mercado e se ajuda, inclusive. Né? Acho que hoje vocês têm cenários de mais de 100 universidades, que tem cursos de graduação, mais opções também para pós-graduação em relações internacionais, mas o que é positivo, porque eu acho que faz com que a maturidade do nosso curso se estabeleça e que a gente se firme aí encontrando esses caminhos que vocês estão buscando e que a gente ainda está buscando. Acho que vale a pena dizer também, não é que nós temos todas as respostas, a gente está aqui ainda tentando ajudar quem está chegando, mas também tentando definir os nossos próximos passos. O CENES comentou da formação histórica, eu queria reiterar isso, porque eu quando saí da graduação, embora eu tenha ido fazer uma pós-graduação em Relações Internacionais ainda, eu no mestrado voltei para a História, eu quis buscar essa raiz, né? Teve foco na internacional, a minha dissertação foi foco internacional, política externa, mas a base do curso era História, então eu não sou nem um pouco diferente ao dizer que é fundamental você entender de onde vocês vêm, para você tentar mostrar quem que você é, quem que você quer ser, seja no teu país, aqui quando a gente está defendendo os interesses do Brasil, ou mesmo quando a gente vai lá para fora. Eu acho que o setor privado tem muito isso, né? Vocês tiveram aí a conselheira Itamaraty falando da diplomacia. Eu acho que me considero uma embaixadora do setor privado do Brasil. Então a gente tem esse papel de explicar o Brasil lá fora, e sobretudo quando você está numa empresa global que é brasileira. Então eu acho que o Fábio tem o contrário, mas ele tem que explicar como que é o Brasil aqui para a turma dele lá fora. E a gente faz isso no nosso dia a dia. Mas o CENES deu muitos elementos para a gente, seja entender a formação. Acho que vale a pena talvez entrar um pouco no que são exemplos práticos do que eu, com uma formação parecida com a que ele descreveu, consegui fazer. E acho que foram 3 grandes esferas de atuação. Uma primeira no Think Tank, que foi o que o Oliver mencionou,
eu trabalhei no SEB durante 9 anos, então o think tank, acho que nem tem termo em português, a gente já começa com essa dificuldade de explicar o que é, né? Mas é uma instituição que está lá, catalisando o que o curso de Relações Internacionais tem no seu DNA, que são os mais diversos atores que contribuem para a formulação de política. Então você reúne ali pessoas do setor privado, do governo, da sociedade civil. Quem da sociedade civil, se a gente puder qualificar, eu acho que é interessante. A academia é um pilar fundamental, mas mais do que a academia tem imprensa. Então você reúne esses diversos e múltiplos atores que estão formando opinião, que estão fazendo política, para refletir sobre temas estratégicos do país. No caso do SEB, a área internacional é o foco, então a gente já fazia o tratamento de temas específicos da área internacional, e aí, no caso aqui do SEB também eram em projetos específicos. Esse tipo de think tank não tem, né, maturidade para ter linhas de pesquisas fundamentais, mas em alguns casos de think tanks congêneres lá fora você encontra isso, você encontra estruturas mais robustas, né, de linhas de pesquisa e atuação. Aqui no Brasil a gente está 15 anos do SEB na semana que vem, até eu estarei lá na comemoração, e um grande seminário, mas são feitos projetos, são feitas publicações, são feitos grandes eventos, e isso tudo é o que traz elementos, relatórios, propostas para que a gente possa ser encaminhados para o governo ou para a própria sociedade sobre os temas relevantes que são elencados para serem analisados nesses projetos. O que eu acho que foi um diferencial para mim, além do contato muito grande com todos esses temas da agenda internacional que a gente pincelou na universidade, você tem uma oportunidade mais profissional de entrar a fundo neles, foi, acho, o contato que a gente consegue estabelecer e construir em entidades como essa, né? Então você tem um relacionamento com pessoas de muito alto nível, que são esses grandes jornalistas, esses grandes empresários, esses grandes representantes do governo, e você começa a entender quem são essas pessoas, mas mais do que entender, você começa a desmistificar que a autoridade, ela é importante, ela tem que ser tratada como autoridade, mas ela é uma pessoa, ela tem os mesmos dilemas que nós, e eu acho que você aprender desde cedo a se relacionar com pessoas de alto nível, para mim foi uma quebra de paradigma. Eu acho que foi muito importante na minha formação, que coloca você num nível de interlocução diferente, desde que você mantenha isso, o respeito o título é importante, você tem que tratar, oferecer o tratamento adequado, mas sem ter aquilo como algo que é tão distante de você como pode parecer, como o título pode querer impor. Acho que, por fim, eu no SEB tive uma carreira muito acadêmica no início, né, com essa coisa dos projetos da pesquisa e da publicação, e depois eu fui para a área institucional, que foi até o Galo, que o Gordon mencionou, mas foi a minha ponte para o setor privado, por isso que eu acho que é importante mencionar. Na área institucional, eu comecei a abordar as empresas, aí, num nível também de alto escalão, então com os presidentes, vice-presidentes, né, sobre quais eram os interesses das empresas associadas, ou seja, as empresas que mantinham aquele think tank, que aportavam recursos para a existência daquele think tank, o que elas tiravam como benefício daquela associação e o que elas gostariam que fossem os temas que compusessem a agenda de trabalho e das atividades da instituição. Então isso me trouxe uma proximidade muito grande do setor privado. E foi nesse momento que a Embraer se aproximou, me convidou para ir trabalhar, e eu estou há 2 anos lá, né, nessa área de relações institucionais e sustentabilidade, que é uma área que, pelo trabalho, ela é uma área absolutamente aberta aos profissionais de relações internacionais, e ela vem sendo preenchida por profissionais de relações internacionais. Eu acho que antes de entrar um pouquinho no que significa cada uma dessas áreas, vale só a gente comentar que essas áreas, relações institucionais, ela pode ser o mais amplo. Em muitas empresas ela é chamada de relações governamentais, e ela pressupõe naturalmente essa relação do governo com o setor privado, que é algo que vocês devem olhar com muita naturalidade também, né? Eu acho que a gente tem que ter o elemento histórico, que é importante, de que existe uma barreira cultural no Brasil para essa relação entre o setor privado e o governo, mas é uma barreira que tem que ser quebrada, é uma barreira que é boba,
dizer num termo mais simples, mas porque ela não faz sentido, né? E a gente vem trabalhando nessa área de relações governamentais e relações institucionais justamente para tentar desmistificá-la, tentar mostrar que a saúde que pode existir numa relação entre governo e empresas, no sentido de que as empresas devem e podem ser uma grande fonte de conhecimento, uma fonte de informação para o governo. Eu, trabalhando numa empresa de alta tecnologia, gente, e tendo pouco contato, acho que há 2 anos que estou fazendo isso, você começa a conversar com os engenheiros da Embraer e ver lá, aprender o que é o nível de maturidade tecnológica, o vale da morte da inovação. Eu aprendi e eu tenho que levar esses temas e traduzir esses temas para o governo brasileiro para que eles possam entender qual que é o nível do drama da competitividade de uma empresa que aporta 350 milhões de dólares em puro P&D, né? Então, pesquisa e desenvolvimento é lá, o montante que a gente coloca. Se eu for pegar o meu lucro líquido da empresa, é o mesmo montante. Então, eu já tive perguntas assim, nossa, mas vocês investem o mesmo valor do lucro líquido em P&D puro? E se os acionistas não reclamam? Não, porque se eu não fizer isso, eu não tenho sustentabilidade no negócio, eu não tenho competitividade no negócio. Então, acho que é um bom exemplo que normalmente você tem que traduzir numa linguagem que nós sabemos fazer por toda essa bagagem multidisciplinar para o governo brasileiro, que não necessariamente está atento a todas essas nuances aí de um processo de empresa e que cada uma das empresas terá suas particularidades, né? Mas, então, eu acho importante vocês terem em mente essa barreira que enfrentarão ainda, porque eu acho que não é a nossa geração que vai conseguir quebrar essa barreira que existe no Brasil entre a relação e do que é o lobby, né, no Brasil e do que ele significa. Então, eu acho que eu tenho o lobby para mim como algo que é parte da vida das pessoas, não só do setor privado, ele é parte de uma criança que quer leite com chocolate com morango. Então, ele é parte da busca pelo interesse, né? E o interesse seja nas empresas, seja nas entidades, seja nas confederações, seja no sindicato, que você nos comentou, que acho que é um órgão que a gente, na faculdade, não pensa que vai ter que se relacionar e a gente terá que se relacionar com eles. Então, acho que é importante vocês perceberem que são essas pressões, essas buscas pelos interesses que, se feitas de forma organizada, de forma clara, de forma transparente, não necessariamente regulamentada, mas que se for também emoção, elas que nos ajudarão a desmistificar e a mostrar que a relação entre o setor privado e o governo ela é boa, ela é oportuna e ela agrega valor tanto para o negócio quanto para os próprios órgãos públicos. Tá? Então, eu tenho muito isso em mim como contribuir para desmistificar, porque eu acho que é algo que a gente não está pronto ainda. Entrando um pouco no detalhe do que são relações institucionais numa grande empresa como a Embraer, acho que são muitas áreas, né? No nosso caso lá, ela envolve desde essa área de governo, que você tem que fazer nas esferas federal, estadual e municipal, e você tem aí diversos níveis de atuação, e vocês poderão ajudar a que a empresa defina onde que você vai trabalhar, né? Alguns não tem muita opção, eles já são pré-determinados, mas tem outros que a gente pensa, não, é melhor a gente começar aqui no Estado, depois levar para o governo federal. Então tem trâmites aí que são aprendizado e que vocês vão ter que passar a conhecer um pouco mais. Mas tem também uma esfera internacional importante, né? Numa empresa como a Embraer, uma empresa global muito forte. Então aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem que estar sempre atento, cuidar dos consulados, em Brasília das embaixadas, a receber delegações que vêm de fora e querem entender o que faz, como é que é, ou que querem se mostrar como um grande bom local para você ir aportar novos investimentos. Então você tem que receber todas as agências, né, de investimento. E acho que então tem um papel muito grande de representação da empresa, de ser a cara da empresa para fora, mas também de ajudar a levar as mensagens. Eu digo sempre uma coisa, eu estava na semana passada numa conferência internacional da ICAO, que é a ONU para a Aviação, né, a Agência da ONU para a Aviação, falando sobre meio ambiente, sobre temas diversos. E eu não entendo nada de aviação, gente, eu não entendo um show mesmo. Então, compõe às vezes, tem lá 26 pessoas da delegação brasileira, 26 homens, by the way, eu era a única mulher.
E eu lá, né, com essa cara de nova, mulher, não sou engenheira aeronáutica, o que você está fazendo aqui? Mas o que eu estava fazendo lá? Eu tenho a capacidade de fazer o elo entre o meu público interno e o meu público externo, né? Então eu consigo fazer a transferência do que é a informação técnica para o que eu preciso levar numa negociação política internacional para apoiar o governo no que ele vai defender e que pode ajudar a Embraer, mas assim, no limite eu não posso deixar que prejudique, né? Então eu estou lá para primeiro garantir que a gente não vai adotar uma medida que prejudique a empresa. Mas é claro que a gente está lá também para defender nossos interesses e para fazer com que o governo nos ajude a, no plano internacional, fazer com que os interesses da nossa empresa estejam representados. E eu acho que no meu setor é um pouco mais divertido, porque eu tenho 4 grandes players globais, né? Então você está falando da Airbus com a Europa, você está falando da Boeing com os Estados Unidos, a Bombardier canadense e o Brasil. Então você está falando do Brasil ser um grande ator num cenário aí de gente muito grande. Então essa acho que é uma esfera da área institucional que eu gostaria de falar. Tem também a atuação mais ampla que a gente faz, que não sou eu que cuido, mas que tem a ver com marketing, com comunicação, com preservação da imagem, que aí tem também, mas tem um limite mais específico, mais técnico, que é de comunicação interna, de comunicação externa, né? Isso tudo está no nosso guarda-chuva lá de relações institucionais, embora não seja da minha esfera específica. E aí eu acho que tem um pouco de o que o Think Tank fazia e que a gente ajuda, então, no meio empresarial, que é a thought leadership, né? Você subsidiar os teus líderes empresariais, então meu CEO, meus vice-presidentes, a terem essa atuação de pensamento internacional, a estarem engajados em entidades como o World Economic Forum e que vão e debatem grandes temas no nível de CEO e de altos representantes do governo. Então tem bastante esse suporte aí aos executivos de alto escalão da empresa que é feito também para essa área. E na sustentabilidade, que é uma área que eu peguei há pouco tempo, mas que estou gostando bastante, a gente tem toda é uma área não técnica, né? Você tem lá o meio ambiente, que faz a parte de solo, de riscos, mas você tem a sustentabilidade, está pensando na governança da sustentabilidade da empresa, as estratégias de sustentabilidade para a empresa, e justamente também tentando quebrar esse elo da sustentabilidade com o verde, que é algo que eu tento fazer de forma muito forte, porque eu acho que não é só o verde na sustentabilidade, né? Porque acho que a sustentabilidade fica muito vinculada ao meio ambiente, ao verde. E a gente está tentando mostrar para a empresa que tem como um dos seus valores a sustentabilidade, um dos seus 6 valores, inclusive, a construir um futuro sustentável. E com base nos 3 pilares, né? Então, da economia, da sustentabilidade financeira, da sustentabilidade social e da sustentabilidade ambiental. E na sustentabilidade social, por exemplo, é um elo de atuação também para o profissional de relações internacionais, porque é um elo que você está falando com a sociedade, com a comunidade local, com o desenvolvimento de práticas de voluntariado, práticas de... aí vai ser o tema que a empresa escolher. No caso da Embraer foi o tema da educação. Então, já tem 2 colégios, aí você tem que mostrar isso para os governos, mostrar pensar em como que você multiplica ações como essa. Então, acho que tem muitas frentes aí dentro dessa macro área de relações institucionais e sustentabilidade que a gente pode e vocês poderão também buscar. E aí, um último ponto, que é o ponto da academia, que eu acho que eu também mantenho, que é um elo importante para mim, é um elo que eu tenho desde a época do Rio, lá do Think Tank, que eu consegui conciliar no setor privado. Não é fácil, assim, eu brinco com os meus alunos que é um esforço ir dar aula, então que eles não podem conversar na minha aula. Porque eu estou fazendo um esforço de estar ali depois de horas trabalhando, então antes de ter que trabalhar e matar a reunião. Então, mas é porque eu acho importante para mim, porque eu aprendo com eles e é verdade mesmo. No caso hoje, eu já no início de dar aula, eu dava muito de relações internacionais, introdução, política externa. Hoje eu dou de sistema multilateral de comércio. E aí vem a curiosidade, porque a Embraer, né, é a empresa que passou mais de 10 anos no contencioso na OMC com Bombardier. Então, eu tenho uma justificativa interna que nem eu esperava quando eu fui para a Embraer, porque eu já dava aula de sistema multilateral de comércio. Então, foi divertido, porque eu falei, não, mas eu estou aqui pensando nos temas do futuro para a empresa. E eu consegui convencer internamente que isso era importante e consigo continuar dando aula. Mas é uma escolha minha, uma escolha pessoal, porque eu de fato considero, gente, que
na linha do que eu falei no início, de você desmistificar a relação do governo com o setor privado, eu acho que você tem que incluir o componente da academia. Os Estados Unidos fazem isso muito bem, né? De você ter essa cooperação entre o governo, o setor privado e a academia, que, na minha opinião, e aí, mas em função de toda essa bagagem histórica de carreira que eu fiz, eu acho fundamental. Eu vejo como fundamental para você construir melhor as pessoas, informar melhor os governos, a sociedade como toda, no limite o país, né? Para o país estar pronto para o cenário competitivo global que a gente tem hoje. Então, eu acho que é com esta cooperação que a gente conseguirá avançar. Tá? Eu acho que tinha dois recadinhos pequenos, fora das minhas 3 esferas, que eu acho que é muito importante vocês já se prepararem a no futuro, se querem o setor privado, a se prepararem para a gestão de pessoas, essa coisa da liderança, de formação de equipe. Não é algo que a gente pensa quando a gente está na faculdade, é algo que a gente tem que lidar com uma realidade para a qual a gente não foi formado. Então eu acho que eu busco ainda um pouco de melhor entendimento de como que você motiva a equipe, como que você é o líder daquela equipe, você gere um time que tem que estar motivado. Então, essa é uma dica que eu gostaria que vocês começassem a pensar desde logo, para não ter que correr atrás como eu tenho. E contar de um grupo que eu tenho, que é totalmente diferente dos demais componentes da mesa, que é um grupo de mulheres, que se chama Midas. E eu acho que é divertido terminar com elas, porque nós tínhamos como nome de fundação Mulheres Internacionais, Dinâmicas e Antenadas Sempre. Eu até esqueço o nome original porque o segundo nome, que foi dado por um homem, inclusive amigo do grupo, é muito melhor, que são Mulheres Impossíveis Destinadas ao Sucesso. E nós somos mulheres, um grupo de 50 mulheres do setor privado, que se reúne, se ajuda e faz um lobby ferrado para dominar as relações institucionais do Brasil. Obrigada, gente. Excelente, muito obrigado. Eu acho que esse é um desafio impossível só para pessoas que só estão no mundo acadêmico. É impossível pensar em como outras pessoas que, além de fazer o que a gente faz, também têm um trabalho de 80 horas por semana. Mas eu acho isso crucial, inclusive ter professores que têm experiência profissional é muito importante, porque nós obviamente só ficamos nessa bolha da mundo acadêmico. Nosso último palestrante é o Fábio Rua. Ele é diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas da IBM Brasil. Ele atua como responsável pelo relacionamento da empresa com o governo, lidando com questões políticas emergentes e analisando prioridades de políticas públicas e possibilidades de parcerias estratégicas. Antes de assumir o cargo, o Fábio foi diretor de Relações Governamentais da GE na América Latina e diretor de Políticas de Comércio Internacional da Embraer. Antes disso, trabalhou na Vale, na Câmara Americana de Comércio de São Paulo, onde passou por uma experiência profissional em Washington, nos Estados Unidos. O Fábio é graduado em Relações Internacionais, possui pós-graduação em Diplomacia Econômica e mestrado em Gestão de Negócios Internacionais. Esse parece um currículo de 80 anos. Meu nome é Benjamin Button. Bom, gente, tem 20 minutos, né? Eu costumo falar demais, então é bom me controlar. Gente, bom dia. Antes de tudo, queria agradecer à FGV pelo convite, em especial ao meu amigo Salomão, a Camila, o professor Oliver, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui dividindo essa mesa com amigos, né, admiradores mútuos, como a Mari, e eu acho que principalmente pessoas que fazem parte de uma comunidade. Não é uma comunidade sexista como é a Midas, não é uma comunidade que distingue gênero, credo, raça, preferências sexuais. É uma comunidade muito aberta, né, que tem como objetivo, obviamente, apoiar o desenvolvimento, né, de todos nós, não só das mulheres. A gente não quer dominar nada. Eu disse que eu ia dar o troco, desculpa. Estava entalado. Mas enfim, quero passar para vocês. Meu sonho é ser uma Midas.
eu queria aproveitar esse tempinho para dividir com vocês algumas informações. Não quero repetir o que já foi dito, tem pontos que obviamente eu vou frisar, né, como essa questão da multidisciplinaridade que o Ricardo mencionou, eu acho fundamental, e eu sou uma das pessoas que aplica o conceito de multidisciplinaridade na prática, porque vocês viram pela minha trajetória profissional, eu acabei nesses meus 15 anos, né, de profissão, passando por uma entidade de classe, por 2 empresas ex-estatais, hoje em processo de internacionalização, uma do segmento, né, de mineração, outra do segmento da aviação. Depois eu tive uma experiência num dos maiores conglomerados industriais do mundo, a GE, e recentemente fui contratado por uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, a Embraer. Então, quer dizer, perdão, a ideia. Mas eu também já trabalhei em uma das maiores indústrias de tecnologia do mundo, tecnologia de aviação, que foi a Embraer. Mas o fato é que, quer dizer, tendo essa formação multidisciplinar, eu tive a capacidade, né, de absorver conhecimentos técnicos específicos de empresas, né, as quais eu nunca sonhava em trabalhar. Eu nunca planejei isso. Eu lembro quando eu recebi a proposta para trabalhar na Vale, eu comecei a pensar, mas o que eu entendo de mineração? A única coisa que eu lembrava de mineração eram os elementos da tabela 8A, da coluna 8A da tabela periódica, que tinham lá os elementos, né, de mineração, eram os minérios, né, ferrosos, não ferrosos. E eu falei, como é que eu vou me destacar, né, numa empresa como essa? E percebi que, né, essa formação me ajudou muito nesse processo. E de fato a gente teve, né, uma contribuição muito importante para o crescimento da empresa. E quando eu falo, né, em contribuição para o crescimento da empresa, eu gosto de reforçar isso sempre, porque existem áreas de relações internacionais ou pessoas que pensam relações internacionais de uma maneira desconectada com a realidade. E trabalhar numa área como essa em empresa, se você tem uma desconexão com a realidade, é muito difícil você no final do dia identificar qual é efetivamente a sua contribuição. De que maneira você traz algum tipo de retorno para a empresa. A empresa, quando te contrata, ela investe em você, ela espera um retorno. Então, quanto mais próximo, né, eu procurei estar no processo de tomar de decisões das empresas, mais eu senti que meu trabalho era aceito, era respeitado e trazia retorno. E mais eu senti confiança para poder propor coisas novas, para poder tomar decisões diferenciadas, para poder sair do mundinho que, né, nas empresas a gente chama de job description, né, que teoricamente é um balizador das atividades que você deve desempenhar. E com essa nossa formação, a gente não tem caixinha fechada. Então a gente consegue expandir isso e de repente está numa reunião colaborando com engenheiros mecatrônicos, com geólogos, com pessoas com conhecimento técnico ultra sofisticado, né, pessoas às quais você nunca imaginou que você conseguiria interagir. Você interage, você estimula uma discussão num outro nível, você faz com que essa discussão transcenda a pauta inicial proposta e você tem condições, né, de sair de lá como uma pessoa com ideias inovadoras, alguém que consegue efetivamente transformar, né, a dinâmica dos processos estruturadinhos de empresas às quais eu tive a oportunidade de trabalhar. Isso, né, como um pano de fundo inicial, eu queria deixar para vocês. Né, não tem limite para a nossa atuação, né, e aí estou sendo um pouco redundante com o que foi dito, né, e ela não está escrita, o que o profissional de relações internacionais faz, não está escrito em job description de empresa nenhuma. Né, e que bom que não está, porque a gente tem condições de surpreender, tem condições de trazer coisas novas e chegar, né, eventualmente a conquistar lugares na empresa os quais profissionais de relações internacionais antes não chegavam nem perto. E relações internacionais no Brasil, né? O professor Guilherme Mata, né, na palestra anterior, eu assisti um pedacinho dela, ele estava tentando falar um pouquinho sobre as terminologias, né, que classificavam o profissional de relações internacionais nas empresas. Aí acho que o Ceni também mencionou um pouquinho isso. E é muito curioso, porque não tem, né, uma área de relações internacionais na maioria das empresas multinacionais ou nacionais em processos de internacionalização. Mas cada vez mais a gente vê profissionais dessa área atuando e fazendo a diferença em áreas das mais diversas, mas com
das mais diversas denominações, mas com atribuições muito similares. Então, quando vocês estiverem, se é que já não estão nessa busca, né, por um lugar aí no mercado de trabalho, tirem o preconceito de lado e comecem a ficar um pouco mais antenados em relação a áreas como relações externas, relações institucionais, relações governamentais, relações políticas, até muitas vezes, né, relações internacionais, está dentro de um guarda-chuva de comunicação estratégica, de comunicação institucional, de comunicação externa. Muitas vezes essa área pode ser abrigada pelo departamento jurídico. Tem empresas que colocam relações internacionais no departamento jurídico. E a atuação, quer dizer, ela vai desde fazer a intermediação da empresa junto a governos, e isso é interessante porque quando eu comecei a trabalhar, eu imaginava que intermediação de empresa junto a governos, o lobby que a Mariana mencionou, o advocacy, que é um termo, né, mais eufemístico que se usa para descrever um pouco a nossa atuação, era uma coisa muito high level, assim, não, eu estou aqui para fortalecer o relacionamento entre a minha empresa e o seu governo, então precisamos estruturar estratégias para colaboração mútua e ficar, sabe, nessa seara muito alta, que não vai trazer resultados efetivos. Hoje eu consigo, no final do ano, parametrizar o resultado do meu trabalho em dólar. Eu consigo dizer, a minha atuação nesse ponto específico fez com que a empresa economizasse X milhões de dólares, ou fez com que a empresa ganhasse Y milhões de dólares, ou que a empresa pudesse manter X mil vagas, postos de trabalho, ou que a empresa pudesse viabilizar um investimento de X milhões de dólares. Isso é uma coisa que, quanto mais conectado você está, né, com o que a empresa faz, com o que a empresa precisa, mais você consegue trazer resultado. Porque era uma coisa que me frustrava. Eu comecei, aqui vou cometer talvez uma indelicadeza com algumas pessoas, mas não é o meu objetivo, é que eu comecei trabalhando na Câmara Americana, acompanhando negociações internacionais. Era, na época, o processo da ALPA, o processo em voga, então todo mundo falava de ALPA. O governo brasileiro, isso foi em 98, o ministro Celso Laffer, ele, pela primeira vez na história, abriu a possibilidade do setor privado participar oficialmente, né, em sala ao lado, mas das negociações. Então o setor privado começou a se engajar, porque percebia que um processo negociador como esse poderia trazer, né, benefícios ou eventuais até prejuízos para o seu setor. Ele queria entender o que estava acontecendo. Eu estudei aquilo muito. Escrever artigo, ajudei a escrever livro, dava palestra, ajudava na Câmara Americana, né, os diretores a se prepararem para falar sobre o tema, porque a Câmara Americana tinha uma vocação clara, né, para ser uma ponte nesses temas, porque as principais economias, né, do hemisfério eram o Brasil e os Estados Unidos na época. Mas o processo acabou não caminhando da maneira como se esperava. Depois comecei a me envolver em Mercosul e União Europeia, passei a me envolver com o OMC e as coisas patinavam, e eu trabalhava, eu escrevia, eu estudava, e eu chegava em casa à noite e falava assim, o que eu atingi? Qual foi o resultado, né, de todo esse esforço? E foi muito pequeno. Então eu comecei assim, poxa, mas será que é isso que eu quero fazer por causa da minha vida? Influenciar processos que não levam a lugar nenhum, ou que levam, mas sem que você consiga parametrizar minimamente esse resultado? E aí eu comecei a me preocupar, como é que eu poderia fazer isso na empresa? Né? A partir do momento que eu saí da Câmara Americana e fui trabalhar na minha primeira empresa, era como conectar uma função generalista, uma função que é uma função de interlocução, que tem como objetivo, né, zelar pela imagem e reputação da empresa, mas cada vez mais como objetivo ser incorporada no processo decisório da empresa. Né? Hoje eu faço parte do time de liderança da IBM Brasil, eu respondo para o presidente da IBM, a gente tem reuniões semanais que a gente discute de fechamento de mesa, contratação, investimento, multas que têm que ser pagas, desenvolvimento tecnológico, coisas que eu não domino necessariamente não, ainda não domino. Estudo, procuro cada vez mais, né, me adequar e contribuir efetivamente. Mas com a minha formação, se eu ficasse só, eu acho que nas análises um pouco mais etéreas, eu teria dificuldade de interagir. Eu acho que com a complementação da minha formação, com as experiências profissionais que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, hoje eu tenho mais condições de interagir
e trazer, né, um input que vai apoiar decisões mais conscientes em relação aos rumos da empresa. Um pouquinho aqui agora, falei 10 minutos, né? Eu queria trazer para vocês uma mensagem otimista, como, né, trouxe o Ricardo e a Mariana. Não, mas é bastante mesmo, porque quando eu entrei na faculdade, tinha duas faculdades de RI em São Paulo, né? A PUC e depois a FAAP, que foi aluno da primeira turma. E a gente tem quase 100 faculdades de relações internacionais. Né? Você faz uma conta, né? Quem faz relações internacionais é muito bom de conta. Então, fazer sempre conta com um múltiplo de 10, tá? Sempre com um múltiplo de 10. Então você pensa que tem 100 faculdades de relações internacionais no mundo e que tem 10 pessoas se formando, né, por ano em cada uma dessas faculdades. A gente está falando de 1000 pessoas se formando por ano em relações internacionais no Brasil. Não tem vaga para todo mundo, obviamente. Por outro lado, quando eu comecei a trabalhar, você contava nos dedos as faculdades, as empresas que recebiam egressos no curso de Relações Internacionais. E nos dedos mesmo. Eu lembro que quando eu trabalhei na Câmara, eu recebi a incumbência de gerenciar o Departamento de Comércio Exterior. E a minha primeira medida no cargo foi, ele não vai mais chamar Comércio Exterior, ele vai chamar Relações Internacionais, porque ele vai ter uma atuação muito mais ampla do que ele tem hoje. E aí eu dividi lá em 4 pilares: fortalecimento das relações bilaterais Brasil e Estados Unidos, inteligência e pesquisa, negociações internacionais e promoção comercial, que era, obviamente, né, uma vertente importante, mas eu não queria que esse departamento tivesse esse selo de comércio exterior, porque eu entendia que ele podia fazer muito mais, que o conceito de relações internacionais é mais amplo do que o de comércio exterior. Acho que o comércio exterior está contido nas relações internacionais e não o contrário. E isso, quer dizer, eu continuei fazendo isso, né? Tive essa alegria em algumas das outras empresas quais eu passei. Logicamente, por ser um entusiasta das relações internacionais e tendo a possibilidade naqueles momentos de fazer algumas contratações, eu privilegiava, porque eu entendia que era o perfil, né, mais adequado para aquelas funções, pessoas de relações internacionais. Hoje eu tenho uma equipe na IBM, uma equipe pequena, são 4 pessoas, mas são todos ou graduandos ou graduados em relações internacionais, e várias outras empresas estão abrindo espaço para isso. Quando eu digo que tinham empresas, eu vou pedir licença aqui, vou passar uma lista para vocês, que teve no ENERE recentemente, eu vou ser repetitivo, porque eu já passei essa lista, mas é interessante. Eu fiz um trabalho com alguns colegas meus para identificar quais eram as empresas multinacionais ou brasileiras, tipo grande e médio porte, que tinham áreas de relações internacionais ou afins, corporativa, externas, institucionais, eu cheguei em 127 empresas. 127 empresas. A gente acha que o mercado é restrito. Ele é restrito, não tem para 1000 pessoas por ano, mas pessoas, né, que têm um diferencial competitivo, que saiam da zona de conforto, que saiam, né, a questão das atividades extracurriculares são fundamentais, né. Você, infelizmente, diferente dos Estados Unidos e Europa, no Brasil, se você não começa a estagiar em algum momento, né, do seu curso de faculdade, e você deixa para buscar trabalho efetivo ao final do curso, ou logo depois que termina o curso, você tem menos condições de efetivamente encontrar um emprego do que a pessoa que, independente da faculdade que ela fez, que começou a estagiar já no começo da faculdade, no meio da faculdade. Né? Então, fiz esse levantamento e vou ler para vocês rapidamente alguns nomes, só para vocês perceberem que o campo é fértil, está crescendo. De 10 anos atrás, 5 empresas, 10 empresas, para 127 empresas, que é o que a gente tem hoje, mapeado assim no chute, conhecimento de um, de outro, que a gente acabou chegando não só, obviamente, né, nos nomes das empresas, mas a gente sabe quem são as pessoas que trabalham lá. Da comunidade que eu falei, a gente acaba se conhecendo. Obviamente a maior parte dessas empresas abriga Midas, mas ainda não é a totalidade. Então, por enquanto, vocês, homens, têm chance de sentar nessas cadeiras em algum momento. Olha só. Caterpillar, CPFL, Itaú, Votorantim, ABB, Abbott, Abril, Adidas, ADM, AES, estou pulando algumas, Ambev, Coca-Cola, Andrade Gutierrez, Apple,
Black & Decker, BlackBerry, BR Foods, Braskem, Bristol Myers, Bunge, Camargo Correia, Cargill, Carrefour, Caterpillar, Citibank, Mastercard, Coca-Cola, Covid, CSN, Dell, Diageo, Dow, Dupont, Eletrobras, Embraer, Fiat, Ford, GE, Globo, Grupo Fleury, Heineken, Honda, HP, HSBC, Hyundai, IBM, International Paper, Itaú, Mattel, McDonald's, Microsoft, Monsanto, Motorola, Natura, Nestlé, Nike, PepsiCo, Pfizer, Philip Morris, Suzano, Qualcomm, Rodia, Santander, Santos Brasil, SAP, Skin Cariol, Siemens, Unilever, Vale, Volkswagen, Votorantim, Walmart, VEG, Whirlpool. É muita empresa. Empresa grande, empresa sólida, empresa com estrutura. Empresa que já abriram as portas para profissionais como vocês. Obviamente essa é uma atuação que estrategicamente é importante que ela seja feita por poucas pessoas. É difícil você ver um departamento de relações internacionais ou afins com mais de 5, 6 pessoas, e quando tem, é um departamento relativamente inchado. Eu lembro quando eu trabalhei na Vale, que é uma mega empresa, eu fui o primeiro funcionário contratado, né, pelo diretor para montar o departamento de relações internacionais. Éramos os dois. Ao final de 3 anos e meio eram 24 pessoas. Inchou. Hoje tem 12 pessoas trabalhando lá e é um departamento, né, eu acho que se não o maior do Brasil, um dos maiores. Então, tem oportunidade, depende de vocês, obviamente. Nós somos uma comunidade, portanto a gente se ajuda. Eu tenho total interesse, né, em receber de vocês, quando vocês tiverem uma oportunidade, inputs sobre como é que vocês estão indo, como é que, né, a carreira está avançando, se está, se não está, poder apoiar vocês. Eu tenho essa prática, eu apoio dissertações de mestrado, eu não sou professor, não sou contratado de uma universidade, mesmo porque nenhuma delas ainda se interessou por mim, mas eu tenho um vínculo forte com a academia, principalmente com acadêmicos, que têm efetivamente o interesse de fazer a diferença. Os que ficam sentados reclamando que não tem emprego, que eu já procurei eu dei um Google e não achei nenhuma vaga, esses não me interessam. Mas quem efetivamente está pensando como pode ter um diferencial real em relação aos seus competidores, lembra? 1000 para 100 e tantas empresas, essas pessoas com certeza vão ter minha atenção, e não queria dizer para os meus colegas de mesa, mas vou dizer, teria a atenção deles também. Por fim, eu queria só passar um recadinho aqui em relação à atuação de vocês em redes sociais, mídias digitais, né? A gente vive um mundo no qual é impensado você desempenhar alguma atividade sem estar hiperconectado, como é o mundo de hoje. E eu vejo, eu lembro na minha época de faculdade, né, que a gente se matava, ralava, passava, né, virava a noite para entregar um trabalho, e o trabalho ficou sensacional, e a gente, né, pensando fora da caixa, procurando trazer argumentos interessantes, não só para ter uma nota boa, mas para crescer e se desenvolver. Aí o professor vinha, legal, corrigia, nota 10, nota 10. Na época ele guardava o trabalho numa gaveta dele, ou nos arquivos dele. E esse trabalho continuava. Eu sou muito favorável, assim, existia antes uma máxima, né, nas relações empresariais, relações profissionais, que dizia que informação é poder. Então, se eu tenho essa informação, eu tenho mais poder do que ela, porque ela não tem, então eu vou guardar essa informação para mim. Isso é bobagem. Quanto mais você divide a informação, quanto mais você colabora, quanto mais você acrescenta argumentos a temas que já estão iniciados, mais você tem chances, né, de ser uma pessoa ouvida, recomendada, reconhecida como alguém que está contribuindo para alguma coisa. Então, vocês têm Facebook, vocês têm Twitter, vocês têm, se não tem um LinkedIn muito bem estruturado, mas tentem pensar numa maneira de, e não é self-marketing, não é você marketar a sua figura, mas a concorrência lá fora é cruel. E hoje em dia você consegue se destacar, por mais anônimo que você seja, você vê uns vídeos absurdos do YouTube que atingem 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de views em um dia. Se você tem algo a dizer, pode ser uma bobagem ou pode ser algo consistente. A função de vocês exige que vocês tenham argumentos consistentes, que vocês publiquem artigos, que vocês deem opinião, evitando, logicamente, tomar partido político e atacando político A, B ou C. Mas o que vocês escrevem na faculdade importa. O que vocês pensam importa.
O que vocês conversam no bar importa. Tenta colocar isso de uma maneira estruturada nas redes sociais. Quem não tem um blog, monta um blog. Tenta promover, né, discussões que vão levar as pessoas que estão envolvidas a elas a um patamar diferenciado em relação aos que não estão nem aí para isso. Eu acho que esse é a IBM trabalha muito com redes sociais, não como uma ferramenta de comunicação, mas como uma ferramenta de negócios. E as redes sociais cada vez mais são e serão utilizadas para produzir riqueza. Se vocês estão antenados, se vocês participam, se vocês ajudam a construir essa tendência que já está clara e transparente, vocês vão ter um diferencial em relação aos seus concorrentes e claramente vão ter um lugar de destaque no mercado de trabalho. Então, eu já passei do meu tempo. Obrigado pela oportunidade.